Eu estava pensando aquele texto do Evangelho de João em que Jesus encontra uma mulher que foi apanhada em adultério. Esse texto, dizem os estudiosos, que não consta nos textos gregos originais, pelo menos nos mais antigos. E isso tudo é balela. Eu não vou atrás de checar, verificar isso, porque precisamente esse texto do Evangelho de João funciona dentro do Evangelho como uma espécie de resumo, síntese do ensino de Jesus a respeito da lei de Moisés. E São João, o teólogo que escreveu o Evangelho, estava com esse texto procurando ensinar aos cristãos a interpretação que Jesus fazia da lei de Moisés, precisamente porque os cristãos estavam sendo perseguidos pelos judeus que se julgavam detentores da verdadeira interpretação da lei. De fato, eles haviam encontrado algo que funcionava como uma chave de interpretação da lei, e essa descoberta dos judeus foi, de fato, excepcional. Eles descobriram ao longo de séculos de tradição que a verdadeira interpretação da lei a encarava como a mais legítima e precisa manifestação da vontade de Deus para os homens, para todos os homens. E, portanto, a lei de Moisés era uma lei universal. Jesus, porém, naquele momento em que os fariseus, os judeus, lhe apresentaram aquela mulher apanhada em adultério e colocaram-na diante de Jesus para ser por ela julgado conforme a interpretação que Jesus fazia da lei, Jesus, naquela situação, mostrou claramente para todos que a verdadeira interpretação da lei a encara como, a reconhece como a manifestação da vontade de Deus aos homens, a todos os homens. Mas não é bem a letra da lei que manifesta a vontade de Deus, a vontade universal de Deus para os homens. Porque a letra da lei pode ser interpretada como qualquer texto. E a interpretação que os homens fazem de um texto pode muito bem ser pervertida pela capacidade da mente humana de levar para dentro do texto aquilo que é opinião humana e não verdade. É mera opinião e não verdade. Enquanto que a verdadeira lei de Deus, Jesus dizia, foi concedida para que indivíduos se tornassem pessoas humanas. É certo que aquela mulher, tanto quanto aqueles que a acusavam, tinha dificuldades para, como um indivíduo, tornar-se uma pessoa humana. E somente o amor, livre de todo condicionamento, é capaz de fazer surgir uma pessoa. Tornar um indivíduo pessoa humana. E é precisamente isso que Jesus faz. Ele
demonstra o poder que a lei tem de nos acusar a todos, de denunciar as nossas falhas e pecados, mas não apenas as falhas e pecados daqueles que se encontram em adultério, mas também as falhas e pecados dos religiosos, dos que buscam na lei de Deus a vontade do Senhor para as suas vidas. Pois a vontade de Deus é universal, está clara e evidente na sua santa lei, mas é preciso trazer essa vontade de Deus para as situações complexas de nossa vida. E como indivíduos, estamos tantas vezes diante de circunstâncias e situações que são complexas o suficiente para que não consigamos aplicar a lei de Deus àquele momento por que passamos. Ela nos é clara, evidente, fácil de ser interpretada, mas ao mesmo tempo não é nada fácil aplicá-la às situações complexas pelas quais vivemos. E é então que Jesus Cristo revela a verdadeira intenção divina ao revelar a lei a Moisés. Mostrar que a vontade de Deus é, na verdade, perdoar os homens. Fazer com que todos os homens olhem para os seus próprios pecados e não para os pecados alheios. E ao fazerem isso, os homens são capazes de deixarem os outros livres o suficiente para que, através do amor, os indivíduos se tornem pessoas humanas, capazes de não se afogarem em seus próprios pecados e viverem conforme a lei divina, descobrindo a vontade de Deus para cada situação complexa de suas próprias vidas. E é por isso que Jesus termina naquele texto dizendo àquela mulher apanhada em adultério: onde estão os teus acusadores? E ela diz que todos foram embora. E Jesus Cristo então disse: eles não te condenam? Pois eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Vive agora conforme a lei, porque eu te deixei em uma situação de liberdade plena. O meu amor é suficientemente capaz de deixar os indivíduos em uma situação de plena liberdade para que os indivíduos assim amados sem condicionamento algum, possam tornar-se pessoas. Pois somente o amor livre de todo e qualquer condicionamento é capaz de fazer surgir uma pessoa.